Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 40 minutos do dia 6 de dezembro de 2018. Não é 2012, 2018, é porque eu sempre estava errando, mas agora já acertei. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa com as notícias relevantes aí no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o melhor que o nosso mercado tem a oferecer. E hoje, galera, Hoje não falta notícias, a gente precisa de catalisadores, de gatilhos para o mercado andar ou caminhar. Vocês viram que ontem o mercado ficou modorrento, né? Ficou num clima aguardando os Estados Unidos voltar, ter notícias mais relevantes aí a respeito dos mercados, não só aqui interno, mas em geral, em relação à China. Hoje pipocou tudo, pipocou PEP, pipocou China e Estados Unidos, tem informações de reforma da Previdência, questão de cessão onerosa. Temos de tudo um pouco e nós vamos abordar isso tudo agora, além da parte gráfica, cenário de commodities, como é que estão os mercados lá fora, tudo isso para que você comece o dia bem consciente do que pode ser feito para que aproveite aí essa nossa bolsa no dia de hoje com responsabilidade e uma boa relação risco-retorno, beleza? Então vou pedir para que você faça a mesma coisa que eu estou fazendo nesse momento, compartilhando, encaminhando nosso vídeo de abertura do mercado para as pessoas que você conhece, na sua linha do tempo, para que assim a gente possa disseminar cada vez mais o investimento e educação financeira nesse país. A minha página aqui no Facebook, a página da Mais Money no Facebook, tem diversos vídeos falando de renda fixa, de renda variável, para você empreendedor, empreendedora, para você que literalmente quer sair dessa zona de conforto, das rentabilidades que não te agradam, você tem possibilidade de conhecer coisas diferentes, investimentos que você já ouviu falar, mas tinha preguiça em saber, com resumos aí de 2, 3 minutinhos, nada muito longo, e aí você vai conseguir ter uma noção um pouco mais clara do que é a diferença que pode ser feita no seu dia a dia com simples mudanças e simples passos, beleza? Então, desse momento em diante, a gente vai começar agora a falar literalmente dos números, porque eles não mentem, eles falam a verdade, eles colocam em pratos limpos todas as projeções aí que se tem, e é o que a gente vai passar nesse momento. Nosso índice futuro está rodando a menos 1,33% de queda. E eu vou passar para vocês também aqui a leitura dos índices internacionais para que você tenha aí questão de valor comparativo, uma noção do que está acontecendo. Bom dia, meu amor, que bom que está tudo certinho, que está tudo ok. Um beijo no seu coração e vamos em frente. Entrando aqui no nosso índice futuro, como eu já falei, menos 1,35 de queda. Temos um cenário baixista pela frente. Agora sim, pronto, agora voltou a voz. E essa baixa que a gente tem aqui, eu vou fazer, antes de explicar, eu vou falar aqui a leitura dos mercados internacionais e depois eu vou abordar aqui um tema relevante. S&P 500 VIX, índice do medo, subindo 17,79% de alta, o que demonstra aí uma extrema aversão a risco dos investidores globais no dia de hoje, nessa belíssima quinta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro. Isso demonstra que eles não estão propensos a entrarem nos mercados internacionais que saem emergentes. Se estivesse caindo, era a mão inversa, mas está subindo bastante. Europa, DAX na Alemanha, menos 2,50 de baixa. FTSE 100 na Inglaterra, 2,54 de queda. As bolsas rolando nesse momento lá na Europa. CAC 40 da França, 2,35 de baixa. Eurostoxx 50, uma média aí das bolsas europeias, pegando as 50 maiores empresas de lá, 2,31 de baixa. Nikkei 225 no Japão, mercado asiático que já fechou. Nikkei 225, 1,91 de baixa. Xangai na China, 1,68 de queda. China A50, 1,94. Hang Seng Hong Kong, menos 2,47.
Índices futuros norte-americanos. Dow 30, 1,75 de baixa. S&P 500, 1,74% de baixa. E Nasdaq, 2,26% de baixa. Lembrando que as bolsas norte-americanas hoje voltam depois, digamos, do luto de ontem, de não ter tido mercado. Hoje elas retornam e já estão com essa previsão. Lembrando que os mercados lá abrem 12h30, 12 horas e 30 minutos. Agora, informações depois desse cenário todo complicado, negativo que a gente tem pela frente aí, 9 horas e 45 minutos. Primeiro, uma questão grave. Se você nunca ouviu falar nesse nome, parabéns, você vai ouvir bastante daqui por diante. Wang Zhanggu, esse é o nome da filha do dono, literalmente, do presidente, quem construiu, quem é o presidente da empresa Huawei Technologies, é uma gigante da telecomunicação, de fabricação de aparelhos voltados para essa área, que é um dos grandes projetos fortes da China, de Xi Jinping, para dominar a área do 5G. A filha dele, que é vice-presidente, do conselho de administração da empresa, foi presa no Canadá, em Vancouver, e os Estados Unidos pedem a sua extradição, alegando violação das sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Isso já fez a China se movimentar, pedindo a liberação imediata dela, e aí todos aqueles esforços, o G20, todo aquele bate-papo, Trump falando que não, que sim, Xi Jinping vindo falar hoje que as conversas tinham sido boas, tudo isso acaba caindo por terra com essa informação que pode acentuar e deverá acentuar, fatalmente, se não houver uma liberação no Canadá, se mandar para os Estados Unidos, da Wang, isso vai acentuar essa guerra comercial. Eles estavam prevendo um acordo para que ocorresse antes de março, então tudo isso aí pode cair por terra e vem acentuando o mau humor nas bolsas globais. E aí tem uma questão de 5G aí também, Trump, enfim, são teorias de conspiração que estão rolando aí, mas só lendo a notícia, sem viés, é isso. Soma-se a questão da reunião da OPEP, que começa hoje e vai até amanhã, entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, alguns países aliados, liderados pela Rússia, estão se reunindo em Viena, nessa quinta e sexta-feira, para tentar chegar a um acordo com relação a essa crise do setor, essas quedas pesadas aí do petróleo que a gente vem tendo recentemente. Mas, de cara, a primeira notícia já não é boa. De acordo com uns estudos de alguns economistas que foram entregues ao OPEP, para que a situação comece a se sanar, haja um equilíbrio, um rebalanceamento, uma questão de oferta e demanda de petróleo, isso, o equilíbrio dos preços mundiais, do petróleo, tanto WTI quanto Brent, referência nos Estados Unidos e referência na Inglaterra, ao longo desse 2019, eles estavam falando de um corte, uma recomendação de um corte de 1,3 milhões de barris dia aos níveis de outubro, em relação aos níveis de outubro. E aí, de acordo com outros, estão falando de 1,3 a 1,5 milhões. Porém, a Arábia Saudita, o ministro de Energia da Arábia Saudita afirmou que um corte de 1 milhão já seria suficiente. E aí, como saiu um valor abaixo do esperado, zicou o humor também de vez, deu ruim e o petróleo está descendo a ladeira. Ou seja, como se não bastasse os problemas de China e Estados Unidos, a OPEP, no seu primeiro bate-papo, já solta o comunicado também que é negativo e aí acentuou o nosso cenário baixista. Soma-se as questões internas de que Previdência deve ficar realmente para ano que vem, sessão onerosa ano que vem, Previdência primeiro semestre, sessão onerosa para ano que vem. E nisso a gente já viu o Paulo Guedes já dar uma apertadinha de leve no Bolsonaro, falando que precisava passar essa questão de reforma da Previdência, mesmo que picada, a idade principalmente, a questão de equiparação da Previdência do setor público ou do privado agora, para evitar problemas sérios de déficit estrutural ao longo do governo ou ficar esperando demais. Isso também deixa os mercados nossos aqui um pouco mais tensos. Então, com esse auê todo, não tinha muito que a gente fazer a não ser ficar com viés de baixa para esse início nosso de mercado. E é o que a gente tem. A gente chegou a abrir ali índice futuro a 1,73, 1,79, reduziu, está 1,39, mas é uma baixa. Márcio, pode se reverter ao longo do dia? Pode. Se a gente tiver alguma mudança ou alguma informação do Canadá falando que não vai extraditar,
enfim, ou algo relativo à previdência ou sessão onerosa que modifique o cenário que a gente tem atualmente, de que não deve sair nada esse ano. Coisas relativas a algumas empresas que podem fazer com que elas subam. Os dados econômicos norte-americanos, que vão sair alguns relevantes no dia de hoje, ao longo do dia. A gente tem o primeiro dado norte-americano saindo 11h15 da manhã, que é a variação de empregos no setor privado, com estimativa de queda. Estavam esperando que venha dos 195 mil, ante o período anterior de 227. Se vier qualquer coisa diferente, a menor deve ser melhor para a gente. Se vir a maior, vai ser ruim. Outro dado que sai também a 1h da tarde é a questão do PMI, índice aí de não manufaturados, ISM, a questão da parte industrial, da parte agrícola, na verdade, por lá. A gente vai ter esses dados que vão sair aí 1h da tarde, e a previsão é de vir 59,1, uma diminuição em relação aos 60,3 do período anterior. Então, esse PMI, parte industrial, não manufaturado, ISM, vai sair 1h da tarde, é o dado dos mais relevantes para sair no dia de hoje. Se vir menor do que esperado, também é algo bom para a gente. Se vir melhor do que estão esperando, pior. Isso tudo por causa da questão de pensamento de taxa de juros norte-americana, que à medida que os dados vêm fortes em relação à economia de lá, a propensão é maior de que a gente tenha um aumento da taxa de juros agora em dezembro. Então, esse é o viés que a gente tem por enquanto. E aí, 2h da tarde, a gente tem o estoque bruto de petróleo com projeção também de queda para menos 1,3 milhões, ou seja, um negativo no estoque de petróleo em comparação ao período anterior, que já veio positivo mais 3,6 milhões de barris na semana. Então, são essas as notícias mais relevantes que a gente tem durante o pregão. Após o pregão, 9h30 da noite, 9h45 da noite, a gente tem o Powell vindo a falar a respeito da economia. Vamos ver o que ele pode dizer que possa vir a mexer com a gente amanhã. Então, essas informações, lembre-se, 11h15, 1h e 2h, 3 dados relevantes que podem mexer com o mercado, fora a abertura dos Estados Unidos. Então, é um dia diferente de ontem, que dava para fazer operações logo ali no início do pregão, esperando um pouquinho só a abertura. Hoje já vai ser um negócio mais tenso, aguardar um pouco mais ali próximo da abertura norte-americana para ver se surge alguma oportunidade com maior fluxo financeiro. Podem surgir algumas coisas aí ao longo dos dias, os investidores mais vão ficar atentos no pós-abertura, mas a gente vai aguardar um pouquinho para ver esse cenário, se realmente vai ser contundente na baixa ou se ele vai ter alguma melhora ao longo do dia, já que a gente viu nos últimos dias grande volatilidade no nosso índice. Falando agora de commodities, a gente teve aí os futuros minérios de ferro na bolsa de Dalian caindo 0,85, na bolsa de mercadorias de Dalian na China foi 0,85 de baixa a 469 yuans por tonelada. Não foi uma queda gigante, mas é uma queda e já soma a questão da China, negativo de lá, esses problemas entre Estados Unidos e China deve pesar em mineração e siderurgia, que eu tinha comentado ontem, tinham formado, a exceção da Vale, havia sido formado em siderurgias boas figuras que poderiam indicar reversão. Vamos ver como é que vai se desenhar a abertura. Petrobras aí com esse petróleo despencando, sessão onerosa para 2019 também pode vir a sofrer com isso. Vamos ver como é que vai ficar o dólar, que eu vou passar para vocês aqui. Mas por enquanto o dólar está aí levemente em alta, pode bater em gol, ser positivo para Suzano. Então, perdoem falando muito recentemente, a garganta dá umas falhadas, então 1000 perdões. Então esses cenários todos podem mexer com esses ativos, já vou dando dicas aqui para vocês, de quais vocês devem olhar com mais carinho ao longo do dia, que devem sofrer mais. Falando do vergalhão de aço, na Bolsa de Mercadorias de Xangai, também na China, a gente teve um contrato de lá, o mais negociado para maio de 2019, fechando com perda de 33 yuanes a 3.375 yuanes por tonelada, ou seja, o minério caiu, o vergalhão caiu, e aí a gente fica com um cenário bem complicadinho para o dia. Falando de petróleo, o WTI referência nos Estados Unidos, menos 2,53% a 51 dólares e 54 centavos. Enquanto o Brent referência na Inglaterra, menos 2% aos 60 dólares e 33 centavos.
Dólar nesse momento vai batendo aí os 3,8897, mais 0,57% de alta. Bom dia, Cizinho, bem-vindo aí à nossa abertura, campeão. O Bitcoin, 3.838 dólares, menos 2,59% de queda. E o ouro caindo aí 0,06, praticamente estável, a 1.241 dólares e 95 centavos. Ou seja, temos aí um cenário negativo para petróleo, negativo para minério, negativo para vergalhão, dólar subindo. É tudo que a gente não precisava, né? E a gente fica com um viés realmente quase confirmado para essa abertura negativa. Se vai reverter ao longo do dia ou não, que eu falei. Depende dos dados econômicos que vão sair, norte-americanos, e de mais notícias aí a respeito dessa prisão da filha do presidente da Huawei, que deu uma engrossada na relação aí China-Estados Unidos, fora as questões da OPEP com relação ao petróleo. Entrando no campo aqui de suportes, resistências e as recomendações, o que pode acontecer com os ativos, vamos diretamente para o Ibov. Ibov batendo aí, como eu já comentando, mas só para dar uma reiterada, 1,29 nesse momento de queda. E ele fechou os 89 mil pontos, não tinha encerrado o canalzinho de baixa de curto prazo, eu comentei ontem, mas poderia, né, se conseguisse passar de 89.500, chegar aos 90 mil, começar uma conversa, um bate-papo, um flerte para que caminhasse melhor. Não é, infelizmente, o que está se desenhando. E aí, se a gente vir a perder realmente a região de 88.500 pontos, a gente pode dar uma emborcada, principalmente por ter sido o último suporte de ontem, 88.448. Perdendo essa região, a gente deve descer a ladeira para buscar 87.500, onde está a média de 20 períodos. Em 87.500 pontos, a gente começa a conversar. E aí vamos ver se o negócio vai degringolar, descer mais a ladeira em busca de 86.800, 86.200, ou se a gente vai parar por isso, deixar um sinalzinho de que pode vir a ser melhor amanhã e aí ver como é que o mercado pode reagir. Porque se houver quedas pesadas, há a possibilidade de repique de compra, né? E tem de ver se ele vai se transformar em um encerramento de tendência de baixa de curtíssimo prazo e começar uma nova tendência. Então, por enquanto, é baixa, galera, e aí a gente tem esses suportes que eu passei para vocês para tentar segurar a onda do nosso Ibovespa. Falando de Petrobras, a gente tem aí regiões de suporte. Ela tinha montado uma figurazinha bonitinha que poderia levar a reversão, mas o petróleo não ajuda muito, o PEP menos ainda. No leilão está 25,10, faltando 2 minutinhos para abrir o mercado. A gente tem aí, se perder os 24,95, uma grande propensão de buscar níveis que podem nos levar a 24,80, 24,50 e até, se for um negócio engrossado, pesado de vez, voltar a R$ 23,90. Campo de cima, passou 25,80, a gente busca aí 26,30, pode chegar até 26,90. Se der uma magnífica reversão no dia. Não acho impossível, mas a princípio é bem difícil. Com relação a Vale, a gente tem aí o ativo em tendência baixista, no leilão 52,40, querendo abrir abaixo dos últimos suportes que foram feitos na região de 52,50, né, 52,40. Pode cair até de cara aos 52,10, onde a gente vai ter um suportezinho da média de 8 períodos. Poderia segurar um pouco a onda. Agora, se vir a perder, vai cair em região de 51,80, não é muito distante, mas perdeu esse último ponto, fatalmente vamos aí brigar para buscar a média de 200 períodos, que está em R$ 50,24 nesse momento. Atenção, né? R$ 4,00 a gente pode começar a olhar também para um cenário de levante, de recuperação para a Vale, e aí poderia arrumar aos 55,50, 56,30. Precisaria passar de 53,88, 54, que são essas barreiras que eu sempre venho comentando para vocês. Com relação a Gol 4, um ativo aí que pode vir a sofrer um pouquinho hoje, tinha deixado uma figurinha de possível reversão, mas se a gente vir aí a engrossar o caldo no leilão, ela está R$ 20,40, já querendo abrir até abaixo da média de 20, que está em 20,60. A gente fica com uma projeção de buscar novamente a região de R$ 20,15, 20,20 e depois até R$ 19,80, R$ 19,90. E se engrossar muita coisa, pode cair até R$ 19,30 no pior cenário.
melhorando, passou de 20,92, a gente ganha fluxo, ganha força para buscar 21,30, R$ 21,70, depois R$ 22,07, ok? Então, atenção também com Gol, tendênciazinha de baixa a princípio. Com relação a Suzano, leilão para ela batendo aí R$ 39,81, querendo abrir estável. O ativo precisa romper região de 40,38, onde está a média de 200, para engatar aí novas altas, podem levar o ativo até R$ 42, tá? Teria resistência em 41, 40,90 e depois um caminho um pouco mais tranquilo, 41,50 até chegar aos 42. Campo de baixa, se vir a perder aí o fundo de R$ 39,40, o ativo poderá buscar a região de 39 e depois 37,66. Pessoal, eram essas as informações para passar para vocês. Entreguei esses 4 ativos aí de bandeja que vocês possam se orientar e aproveitá-los ao longo do pregão. Grandíssimo abraço a todos vocês que participam aí tanto do ao vivo quanto os que assistem no playback nos nossos canais aí do YouTube, Facebook, LinkedIn. Muito grato, muita gratidão a vocês. Nos encontraremos aí também marcado às 18h30 no nosso fechamento com as informações aí relevantes do que rolou ao longo do dia, o que pipocou e como poderá ser a nossa sexta-feira, ok? Grandíssimo abraço a vocês, excelente pregão, bons trades, cabeça no lugar, não deixe o seu psicológico arrebentar você, lembrando que é 90% do seu sucesso é o seu mental nesse mercado aqui, com praticamente tudo na vida. Então, atenção com a sua cabeça. Estratégia bem montada, respeite do início ao fim ela, não desvie seu foco, ok? Investidores mais, estaremos juntos aí para as operações que podem vir a surgir ao longo do dia, ok? Um grande abraço a todos e tchau!